Agora outra entrevista. Vamos falar sobre o projeto de lei 1114 de 2019, que cria o programa SP Prato Vegano. E o objetivo do projeto é propiciar à população de São Paulo uma alimentação vegana e também vegetariana saudável e a preços populares. E sobre esse assunto a gente vai conversar com Silvana Andrade. A Silvana é diretora da Agência de Notícias dos Direitos dos Animais. Bom dia, Silvana. Seja bem-vinda ao jornal. Bom dia, é um grande prazer estar aqui com vocês, conversando sobre um assunto de muita importância. Com certeza, é muito importante isso. Silvana, para a gente começar a entrevista, você poderia estar explicando para a gente se existe diferença entre prato vegano e prato vegetariano? Sim, existe uma diferença considerável. O prato vegano é isento de qualquer derivado de animais, né, e derivado de animais. Então, por exemplo, o vegetariano pode usar o leite, o ovo, o mel, coisas que não existem nos pratos veganos. Então, se você necessita fazer uma receita que leve leite, a gente usa leite vegetal. Pode ser um leite de amêndoa, de caju, de arroz, de coco, qualquer tipo, né? Também não é usado ovo. E existem formas substitutivas a isso dentro das receitas. Eu queria já tratar um pouquinho desse projeto de autoria do deputado Daniel Soares, que propõe aí o programa São Paulo Prato Vegano, né? É interessante porque já é a mesma estrutura aí que é realizada pelo Bom Prato. Aliás, indo para minha casa tem um ali, durante a pandemia, não sei se vocês viram, aumentou muito, né? Então é um trabalho muito interessante, é R$ 1 a refeição. O que você acha desse projeto? Você acha que ele tem como vingar? Ele foi para sanção ou veto do senhor governador? Olha, esse é um projeto que, sob todos os aspectos, é importante, inclusive na sustentabilidade, na proteção nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né, para o planeta. Então, o último relatório do painel de biodiversidade da ONU, que foi publicado no dia 29 de outubro do ano passado, disse muito claramente: parem de desmatar, evitem o consumo de carne. Então, esse é um projeto que ajuda, né, a nós, que entramos na era das pandemias por conta do desmatamento, por conta do consumo de animais. 75% das doenças atuais, modernas, advém dos animais. Isso é uma informação dada pela ONU. E no Brasil, por exemplo, 90% das florestas desmatadas é por conta da pecuária. Então, esse projeto, além de ser ético, né, do nosso ponto de vista, eu sou vegana e ativista em defesa dos direitos dos animais, é um projeto também que vai contribuir para a saúde do planeta, para a saúde de todas as pessoas e também do ponto de vista econômico. É muito importante. Hoje a gente tem um desperdício aí, eu acredito, no Brasil na ordem de 65% de frutas e legumes, desde a produção até chegar à mesa. Dessa forma, a gente vai aproveitar melhor, eu acho que contribui também para a redução disso, mas principalmente para o planeta e o futuro das novas gerações. Então, hoje o consumo de uma comida vegana que é nutritiva, e eu enfoco aqui a questão do orgânico, na medida do possível, se puder ser orgânico, tanto melhor. Né? Os pesticidas, os agrotóxicos, eles são venenos que acabam matando a nós, mas também a insetos, enfim, a toda a natureza. E na proposta do veganismo, você tem um impacto mínimo, né, na destruição do planeta. Esse é um projeto de extrema importância. Eu acredito que o governador, com a consciência que ele tem em relação ao meio ambiente, ele vai sancionar. Doutora, quando a gente fala, como a senhora mesmo falou, em produtos orgânicos, faz muito bem para a saúde, sem agrotóxicos, ajuda o meio ambiente e também como pratos veganos, só que a gente vê que existe ainda muita resistência, porque é muito caro. Hoje, se você quer ter uma vida saudável ou também ter uma vida vegana, hoje custa caro. A senhora acredita ou que se o governo colocasse mais campanhas e apoiasse mais essas causas, ficaria muito mais barato e teria muito mais livre acesso para as pessoas?
Com certeza. O orgânico é ainda um pouco mais caro, mas aquela diferença que a gente tinha, gritante, hoje em dia diminuiu bastante. Então, é possível comprar produtos orgânicos que são distribuídos, por exemplo, pelo MST e outros pequenos agricultores, um preço bastante acessível, muito parecido com os produtos das feiras. A gente tem supermercados que também têm um repasse, né, para o consumidor com um percentual muito, assim, minimamente diferente em relação aos produtos com agrotóxico. Mas sim, ainda são caros, e eu acho que precisa de incentivo. O que falta para a produção orgânica são incentivos maiores, né? Esses investimentos que os governos poderiam fazer para baratear ainda mais a produção. Então, quanto maior a demanda, é claro que os preços vão baixando. E para isso eu acho que os governos, em lugar de investir em plantações que utilizam pesticidas, e a gente teve um aumento gigantesco nos últimos 2 anos, né? Mais de 1.000 novos agrotóxicos foram liberados, alguns com a toxicidade rebaixada, o que significa, a médio e longo prazo, um problema de saúde pública, porque esses gastos vão aumentar com a saúde, né? Muitas pessoas adoecendo de todos os tipos de doença, entre elas o câncer, mas também problemas respiratórios, entre alergias, que vem crescendo bastante nos últimos anos. E se houver esse incentivo, é claro, os orgânicos podem ser até mais baratos do que essa produção com veneno. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a questão nutritiva do prato vegano vegano e também em relação ao sabor. Digamos que esse projeto vingue e esteja lá no Bom Prato, né? As pessoas estão acostumadas culturalmente a comer um bife, um peixe, um frango, e dá para construir pratos assim que sejam saborosos e nutritivos ou vai dar muito trabalho? Como é que é isso? Olha, cada vez mais dá para fazer isso, e no mundo inteiro, o Bill Gates acabou de dar uma entrevista essa semana, ele disse que daqui a algumas décadas as carnes serão todas vegetais. Ele mesmo é um grande investidor nessa área, assim como grandes bilionários, o dono da Virgin, assim como Leonardo DiCaprio. Aqui no Brasil, a gente já tem muitas empresas produzindo, está aí nas gôndolas dos supermercados, carnes vegetais. São carnes a partir de plantas, e aí quando eu falo carnes, eu falo incluo peixe, né, o frango, todas essas. Fora do Brasil você tem, aqui a gente tem presunto, pode ser feita uma feijoada vegana, muito saborosa, mais leve e sem os aditivos químicos e tudo de ruim que a carne traz. Por exemplo, as pessoas não têm ideia, mas sim, os animais tomam hormônios, ninguém vai tirar o carrapato do boi, então eles são lavados com agrotóxicos, muitos medicamentos. Tudo isso, né, impacta não só na saúde humana, mas como também no meio ambiente. Então, os animais, com seus excrementos, quando liberam fezes, urina, acabam por poluir os lençóis freáticos, né? Os aquíferos que nós temos subterrâneos. E aí, isso tudo, e eu costumo dizer, em algum momento da vida da pessoa, o médico vai dizer para a pessoa retirar a carne do prato, né? Seja por problemas renais ou de outra ordem. E a alimentação vegana, o impacto na saúde já está provado por vários cientistas no mundo inteiro, das maiores universidades. É claro que existem estudos também contrapondo isso, porque é uma indústria ainda muito forte, mas a gente pode se alimentar perfeitamente, né, de forma vegana, com os sabores muito parecidos, porque o que diferencia é o tempero, né? As pessoas, se der um prato de uma carne sem tempero, crua, provavelmente as pessoas não vão comer. Ou simplesmente, se assar uma carne sem tempero, ela não será consumida da mesma forma. Com os temperos que é feita a comida vegana, muitas vezes, eu acredito, para mim sempre, ela é bastante, muito mais saborosa. Para mim, no meu caso, é sempre. Além de ser nutritiva, né? E do ponto de vista ético, a gente não está impactando, a gente não está
causando a morte de outros seres, causando sofrimento e dor. Os animais, quando são mortos, eu já estive em matadouros, eles gritam muito, né? Eles sabem que vão morrer, e toda essa descarga que eles têm de adrenalina, isso também é um mal na carne. Então, a gente já vive no mundo sem qualquer necessidade de usar de violência, né? De causar dor a outros seres. E então eu só vejo vantagens, e se vocês quiserem, já estão convidados aí comigo no restaurante vegano. Aqui a gente tem em São Paulo restaurantes, inclusive, né, japoneses, chineses, com culinárias específicas, veganas, totalmente veganas. E em qualquer lugar a gente pode consumir essa comida, que eu convido a todos para experimentar, porque é muito saborosa. É, E não é realmente, só o almoço, as sobremesas também são muito boas. já fui, viu, Lilian? Tem um amigo que ele é apaixonado, ele vai ali na zona cerealista de São Paulo, ali no Mercadão, né? Então tem umas lojinhas ali que vende muitos produtos. Ele entra naquilo assim, ele não quer sair nunca mais. Aí ele falou, vamos comer uma feijoada vegana. Realmente uma delícia. A gente tem muito que aprender sobre esse universo, né? Eu até brinco porque, assim, os animais, eles têm uma percepção do que é saudável. A gente um pouco que perdeu isso. Tem um caso que eu brinco, eu estava numa rodoviária do interior, estava com fome, falei, não gosto de comer fora, mas pedi um cachorro quente, não gostei. Aí tinha um cachorro perto, Silvana, peguei, coloquei lá para ele comer, ele cheirou e fez assim com a cabeça, não quis a salsicha. Para a gente ter uma ideia de como a gente vai comendo produtos com muitos condimentos, com muitas coisas, que a gente, é saboroso, mas aquilo não faz bem para a nossa saúde, né? Eu queria só emendar rapidinho para falar sobre o reaproveitamento. Você acha que o veganismo e o projeto, ele traz essa cultura de reaproveitar os alimentos também? Com certeza. E o projeto traz uma coisa super importante, que é a saúde. Uhum. Quanto menos industrializado os alimentos, né, menos embalados, processados, mais saúde a gente vai ter. Então, esse é um ponto básico do projeto. E eu acredito que na compra, o cuidado, investindo mais, né, em legumes, e frutas e grãos, a gente pode criar aí uma cadeia de bom aproveitamento, né, com os fornecedores, já que é uma perda muito grande. Você escoa essa produção, né, mas principalmente eu falo para vocês que é a questão da saúde. Sim. Então, as carnes, os embutidos, de uma forma geral, eles têm muitos químicos, muitos aditivos, e isso vai causando a médio e longo prazo. Em algumas pessoas que já estão nascendo, se vocês fizeram um levantamento, vão entender que já tem muita gente com intolerância à lactose, né, e à lactase. Antigamente, as pessoas não levavam isso em conta, hoje os médicos já veem com exames isso de forma mais clara e rápida. Então, a alimentação vegana é de baixo impacto do ponto de vista de malefícios para a saúde humana, né? Agora, tudo depende. Se você consumir uma salsicha vegana o tempo inteiro, consumir o que a gente chama de junk food, né, vegano, porque existe também, é claro que isso pode ter também impactos para a saúde humana. Mas o importante é ter essa consciência. Então, nos alimentarmos sempre de muitas frutas, legumes, grãos e os substitutivos, né, as proteínas. Isso pode ser o feijão também é uma proteína, a lentilha e tal, mas de vez em quando cogumelos, que são muito importantes, ou outra proteína industrializada eventualmente. Mas, e dá para se fazer, mesmo que não se compre, você pode fazer uma almôndega. Existem receitas na internet para esse tipo de alimentação aos montes, inclusive sem glúten, né? Eu tenho intolerância ao glúten, eu desenvolvi com o tempo, então hoje em dia eu sou vegana sem glúten. Silvana, devagarzinho as pessoas vão tendo consciência. A gente vê que hoje o número de pessoas adeptas ao veganismo é muito maior que antigamente, que nem se falava nisso. Vamos torcer aí o projeto ser logo aprovado pelo governo e as coisas começarem a andar. Muito obrigada
pela entrevista. O Jornal da Rede Alesp acabou de falar com Silvana Andrade, ela é diretora da Agência de Notícias dos Direitos dos Animais e falou um pouquinho sobre o projeto 1114 de 2019, que institui o prato vegano aqui em São Paulo. Muito obrigada e tenha um bom dia. Bom dia. Me deu um pouquinho de fome. Ela falou como é que é? Da feijoada vegana. Eu já comi a feijoada vegana, demais, é né? maravilhosa. Aí a gente vê nessas horas, como ela mesma falou, a gente não precisa sacrificar um animal para poder se satisfazer, né? Nem satisfazer nossas vontades. Existe tudo no mundo vegano, igual existe no mundo que não é vegano, né? Só que adaptado com coisas que não faz mal nem ao meio ambiente e nem aos animais, não é, Jeremias? Exatamente. Há muito que se desvendar nesse universo aí do mundo vegano.